Eu fui nesse debate e aí, depois daquele debate, o meu caminho na Assembleia de Deus não foi mais o mesmo porque eu estava indo contra a cartilha. E depois disso, infelizmente, não tive mais espaço. Ainda na Assembleia de Deus, uma denominação evangélica pentecostal muito rígida, fundamentalista, que lê a Bíblia de uma maneira muito dispensacionalista, muito rígida, quero dizer. O que você começou a ver, o que você começou a perceber? Porque tem muita gente em casa, Sabino, que lê a Bíblia, só que ela lê de uma maneira muito espiritual, espiritualizando tudo. Então, o que foi que deu aquele start para que você pudesse ler agora e pegar a Bíblia de forma crítica e dizer, opa, tem alguma coisa errada aqui? Ainda na Assembleia de Deus aconteceu isso? Foi na Assembleia. Eu não conseguia mais ler, eu comecei a observar. Ler é uma coisa, observar o texto é diferente. Boa. Então eu não lia mais, eu comecei a observar os detalhes que existem dentro do texto. E esses detalhes me fez enxergar que muito daquilo que as pessoas ensinavam, até mesmo aquilo que eu ensinei, outrora no passado eu vi que eu estava totalmente equivocado. Então, por uma questão de caráter, eu comecei a ensinar de fato e verdade o que o texto está dizendo. Se o texto é literal, se o texto é simbólico, se o texto é mito, se o texto é lendário, se o texto é conto folclórico, porque para aqueles que espiritualizam, toda a Bíblia é verdade, nela não contém erro, porque ela é inspirada. E aí, da forma de observação, uma forma um pouco mais crítica, comecei a enxergar que não era bem aquilo o qual eu tinha aprendido. E aí, acho que uma questão de caráter, eu não vou ensinar aquilo que é em verdade, aquilo que é errado. Aí eu comecei a ensinar aquilo que é certo, e isso não que me afastou das pessoas, mas as pessoas começaram a se afastar de mim, porque as pessoas se julgavam muito espirituais, e eu, como agora tratado como herético, como um grande herege, como perseguidor... Foi assim que eu te conheci, como herege. Como perseguidor da igreja, que na verdade eu não persigo ninguém, gente. Eu sou perseguido, mas não persigo ninguém. Eu só apenas faço o meu trabalho, que é um trabalho interpretativo e exegético, apenas isso. Um texto, por exemplo, eu não sei se você se recorda, se não se recordar também não tem problema nenhum, mas teve algum texto que você olhou, observou e aquilo criou um start para você? Aquilo disse, opa, é nesse momento que foi o divisor de águas. Você lembra do texto? Eu lembro de um texto, que é o texto de Samuel, quando Davi vai ser ungido, os quais o profeta chega na casa de Jessé, o belemita, e olha para todos os irmãos de Davi e diz, ei, está perante o Senhor ser ungido. E aí chega um momento e parece que Deus fala com o profeta, não é isso aí não. Aí chega Davizinho, que está lá no curral, junto com as ovelhas, e quando ele se apresenta e chega, aí chega o profeta e fala, é este. E o interessante é que ele era o menor, diz que ele era o menor. Só que eu fui estudar isso em hebraico, não era menor não, é porque era desprezado. Ratamur Hanearim, então o Ratamur Hanearim é o pequeno, é o desprezado. Isso me chamou muita atenção. Por quê? Daquilo que as pessoas querem achar e olhar apenas pelo estado físico, o estado financeiro da pessoa, achando que aquela é a pessoa ideal. Não, pode ser também, não digo que não possa ser, mas dentro desse contexto é dos desprezados que as pessoas não querem olhar. As pessoas querem olhar aqueles que não são desprezados, aqueles que estão bem, aqueles que têm mídia, aqueles que têm condições. E às vezes a essência não está nos grandes. Às vezes a essência não está nos pequenos. Não quer dizer isso que nos grandes não esteja essência, não é isso. Mas a pergunta que você me fez do texto, esse texto é um texto que marcou muito na minha vida, é um texto que eu preguei muito em congresso, porque eu me considero um pequeno, me considero desprezado pela sociedade, mas o lado bom é que quem tem a dádiva, quem tem um dom, faz as coisas serem diferentes. Uma das coisas interessantes, Sabino, é que assim, nós temos de todas as denominações pentecostais, de todas elas, para mim, particularmente, uma das igrejas que trabalha com um altíssimo nível de ignorância, entenda que isso não é nenhum tipo de vilimpêndio à fé da pessoa, não é nenhuma forma de pejorativo, tá bom? Mas é que os ensinamentos são muito rudimentares. E eu vi que você falou um dia desses que você orava na Deus e Amor, você ia para a própria Deus e Amor, pelo homem que você é hoje, um grandiosíssimo exegeta. Cara, o que você ia fazer na Deus e Amor? Não querendo, por favor, os irmãos da Deus e Amor, não se ofendam, é porque o conhecimento, infelizmente, da Deus e Amor, a sua teologia, a sua estrutura, a sua doutrina, as suas regras, são muito rudimentares, muito simplistas. Mas eu pergunto, o que é que o Sabino fazia na Deus e Amor? Na verdade é assim, quando a pessoa é cristã, a primeira questão que ela vai procurar fazer é ter a tal intimidade com Deus. Intimidade com Deus é por intermédio da oração. E a única igreja que tem 24 horas que você pode chegar e orar a hora que você quiser é só Deus e Amor. No estacionamento a gente chamava de santuário. Isso, tem lá o santuário. O santuário. Então o santuário é um lugar que você chega e ora para quê? Para ter intimidade com Deus. Por quê? Como eu pregava antigamente,
Então se diz que o pregador tem que ter a unção. E o que se entendia? Que a unção vem por intermédio da oração, por intermédio da jejum, que chama a tal de vida de santidade, para que Deus pudesse cumprir tudo aquilo que Ele usou a boca de outras pessoas, como revelação, como profecia e como tantas outras coisas. Então a Deus de Amor, como era perto da minha casa, e não só a Deus de Amor, mas um monte, mas a Deus de Amor muito mais, porque você chega a hora que você quiser, você não precisa estar em grupo de pessoas, você precisa estar sozinho, e ali eu ficava horas, ficava 4, ficava 5, ficava 6, às vezes ficava o dia inteiro ali, sentava, meditava, lia, estudava a Bíblia, voltava a orar de novo. Por quê? Porque eu achava que, poxa, eu orei 2, eu orei 3 horas, eu orei 5 horas, estou com a unção para pregar, agora eu vou ter a revelação melhor. Então você acredita nessa tal espiritualidade que a oração vai acontecer alguma coisa. Aí você sai do santuário, como isso já aconteceu comigo, acabei de sair da oração, roubaram o meu celular. Aí eu Na igreja? Saindo da igreja. Ah, tá. Aí eu pergunto, mas eu não estava em oração? Aí o que a gente entende? Ah, acabei de orar, Deus já começou a me provar e dessa prova com certeza na pregação no final de semana vai ter êxito. Chegava lá na pregação, achava que ia acontecer uma coisa e não acontecia nada. E aí eu comecei a pensar, rapaz, será que então eu gastar tanto tempo que eu gasto orando, jejuando, me privando das coisas boas da vida, para poder subir em cima de um púlpito e entregar uma tal de mensagem ungida, uma mensagem espiritualizada, uma mensagem revelatória, será que ocorrerá alguma coisa? Primeiro acho que teria que ocorrer comigo, só que aí eu vi que as coisas começaram a acontecer ao contrário. Acontecia com as pessoas que eu entendia que era por intermédio da minha administração, mas aquilo comigo não acontecia em nada. E aí eu comecei a pensar se esses valores estavam certos. Respeito àqueles que oram, só que eu digo por mim mesmo que a oração, ela não tem efeito. Efeito ela tem, só daquilo que está escrito na Bíblia, lá dentro. Porque fora da Bíblia eu comecei a aprender que não existe milagre, milagre só dentro da Bíblia. Poder da oração só dentro da Bíblia. Você quer falar de tudo que acontece só dentro da Bíblia, fora não acontece mais nada. Em falar em oração, o povo que mais ora, povo judeu, povo muçulmano. O que nós estamos vendo hoje, participando hoje, vivendo hoje? Uma guerra. Exatamente. Uma guerra. Aí a gente pergunta, cadê o efeito da oração? A intervenção divina, né? Onde está a intervenção divina? Tivemos pandemia, muitos pastores de oração morreram. Muitos. Aí tem um problema. Isso não leva para você entender que isso seria uma prova. Não, isso não é prova, isso é fato. Isso é fato. O Deus da Bíblia, eu tenho um livro, é um Deus inventado. Mas eu vou fugir um pouquinho daqui, exemplo. Certo. Com todo respeito, que já foi ao missionário da Deus de Amor. Diz que orou tantos, fez tantos milagres. Aí eu pergunto, o poder então só estava com ele? Porque é uma briga que aconteceu depois da morte dele, para quem cuidaria da igreja, quem administraria a igreja, a briga do filho. Ele está falando do Davi Miranda, que morreu em 2015 por um ataque cardíaco, é isso? Isso, então, morreu. E vivia num vidro blindado, na verdade, né? Ele é uma igreja de oração, e por que tem que ter tanta briga agora para os familiares para ver quem toma conta de igreja? Não é tomar de conta de igreja não, gente, porque a gente sabe. Igreja somos nós pessoas, é para ver quem toma conta do dinheiro. Então quando eu só saí da igreja, quando eu comecei a enxergar essas coisas, que não é igreja, é empresa. Não existe igreja, o que existe é empresa, com o seu CNPJ inscrito bonitinho, para entrar o dízimo e a oferta na conta da igreja, que não é igreja, não é do povo não. A igreja é do líder, porque eu nunca vi os membros serem milionários. Se os membros são milionários, porque tem uma empresa, não tem nada a ver com a igreja. Mas agora o líder da igreja, ele é milionário, e o milionário. E os membros capengando. Então quando eu comecei a enxergar essas coisas, eu falei, não, chega, para mim não dá mais. Se eu tiver que fazer o bem, eu não preciso de igreja para fazer o bem, não preciso de religião para fazer o bem, não preciso orar para ninguém para fazer o bem, nem para ver ninguém curado, porque quem cura é a medicina. Eu estou para acreditar em milagre, porque até hoje eu não vi milagre algum. Eu queria ver o morto ressuscitar, por que não orar para o Miranda ressuscitar? Porque a igreja toda não orou para ele ressuscitar, a igreja não tem poder não? Pelo visto não. Então, eu cansei de viver de ilusões. E assim, você foi um pregador, cara. Você tem muitos vídeos teus. Tem. Você pregando, você ensinando Bíblia para as pessoas de acordo com a narrativa e com as interpretações mais tradicionais. Então assim, você era um conservador, inclusive. Sim. E depois disso você largou tudo, largou o púlpito, largou o paletó, a gravata, largou o conservadorismo e abraçou o quê? Abracei um caráter melhor. Um caráter digno, uma transparência digna. Não preciso mentir para ninguém, não preciso procurar massagear o ego de ninguém, simplesmente faço o meu trabalho. Hoje eu não sou um apologista, mas sou contra os heréticos. Herege não sou eu,
Hereges são aqueles que deturpam o texto para satisfazer os seus próprios egos, satisfazer suas vontades, ludibriar as pessoas e usar de má fé e de mau caratismo. Então, quando eu saí do templo, quando eu saí da igreja, eu me tornei uma pessoa bem melhor intelectualmente, uma pessoa madura emocionalmente, nada de movimentos espirituais, nada de revelação, nada do Espírito Santo, que um bom pregador pentecostal é isso, é aquele que fala em mistérios, é aquele que fala em língua, é aquele que entrega a revelação, é aquele que sai no sapateado, é aquele que sai no reteté, e quem está olhando diz, esse é o verdadeiro homem de Deus. Não, o homem de Deus sou eu hoje. Hoje eu sou homem de Deus. Hoje ensino aquilo que é, o que é real, o que é literal, o que é mitológico. Hoje eu não faço uso da mentira. Isso não quer dizer que eu só fazer uso da mentira não, gente. É porque enquanto você ainda não tem o conhecimento o qual eu tenho hoje, então para mim tudo aquilo que eu ensinava era verdade. E hoje eu vejo que aquilo que eu estava ensinando eram os moldes normais da cartilha que todo mundo queria. Então dessa cartilha eu não sigo mais, sei muito bem quem segue, quem faz uso e está achando que está abafando. Pelo contrário, não passa de um fariseu e de um hipócrita, o qual um dia eu fui. Eu fui um fariseu, eu fui um hipócrita. Eu fui aquele pregador de ver as irmãs lá com saia comprida e ainda ofendi as irmãs. Irmã, você está no pecado. Você cortou o cabelo, você está de calça comprida, isso não é santidade para com Deus. Aí quando você amadurece e cresce, você vê o tanto de besteira que você ensinou lá atrás. Se eu pudesse arrepender, me arrependeria, mas eu me arrependo de um dia ter tido vontade de fazer uma coisa, condições e dinheiro eu não fiz, isso eu deveria me arrepender. Você quando fala em Deus, você diz que hoje você é o homem de Deus. Em que sentido você fala isso? Porque Deus é minha consciência. E hoje eu consigo julgar os valores do que é certo e errado, independentemente de qualquer livro normativo, daquilo que tentam significar aquilo que é Deus. Deus hoje é minha consciência, a minha razão, a minha vontade, esse é meu Deus, e procuro fazer o bem, e hoje eu não preciso de livro nenhum para me conduzir daquilo que é certo e o que é errado. Se alguém quer dizer para mim o que é certo e o que é errado por intermédio de um Deus da Bíblia, então me desculpe. Então ele não existe, então eu sou o próprio Deus. A minha própria consciência, a minha A Bíblia, a estrutura dela, ela perdeu o valor para você? Não como valor histórico, porque ainda tem um valor histórico. O que representa para mim, o que ela tem de validade, é aquilo que ela pode constatar como veracidade. Exemplo, não digo de personagens bíblicos, que é uma característica de estudar para saber se os mesmos existiram. Mas alguns de pontos históricos sim, porque a arqueologia consegue provar e pode contestar que realmente alguma coisa de verdade existiu. Como lugares. Se você vai lá em Jerusalém, você vê algumas coisas erguidas. Então isso eu posso falar para ela que ela tem um certo valor histórico, não com questão de personagem, porque eu não estudei todos, mas em termos de pontos geográficos, estruturas, questões monumentais, isso sim. Então ela tem um valor histórico. Algumas pessoas que dizem que o que Moisés escreveu, vamos trazer assim, que o povo passou no Egito. Existe alguma evidência de que o povo de Israel esteve no Egito por 400 ou por 430 anos? Bom, quisera que tivesse alguma coisa. Se existe, não foi descoberto, mas do que está descoberto hoje, não. Nós não tem nenhuma evidência. Não temos evidência nenhuma. Nós temos vários escritos, né? Se você pegar as esfinges, as próprias pirâmides têm as suas escritas hieroglíficas, as escritas egípcias, mas nós não temos nada a respeito de um governador como José que disse. José foi governador do Egito. O povo lá ficou 400 anos, então nós não temos uma estrutura a respeito para constatar essa história, se é verídica ou não, do que está registrado na Bíblia. Infelizmente, falta nisso. Quando as pessoas dizem a respeito dos milagres, e elas falam que mares, ou o mar se abriu, rios se abriram, e que Moisés, por uma autoridade de Deus, teve uma revelação do Senhor através de um cajado, tocou no mar e o mar se abriu. Por exemplo, pessoas acreditam que o mar se abriu. E eu estou falando isso de forma literal. São pessoas que têm acima da 4ª série do ensino fundamental, pessoas que sabem ler, escrever, muitos deles são doutores e debatedores, que debatem com você. O que você pensa dessas pessoas que acreditam que o mar se abriu ao meio para dezenas de centenas de milhares de pessoas passarem por lá, inclusive animais? Bom, gente, para aqueles que acreditam no milagre do mar se abrir, a pergunta é, Deus só fez lá? Então nós temos que começar a orar quando houver enchente aí na sua casa, que você começar a perder todos os móveis, então começa a orar para que não haja enchente. Ou caso haja enchente, que você ore aí para que abra um corredor e você passe com seus móveis a seco. Então isso é uma pura ilusão, um puro besterol. Porque se milagres existem na Bíblia e são verdadeiros, tem que continuar até hoje. A repetição. Tem que existir, porque aí senão é um Deus injusto, só fez lá e não faz aqui.
Essa é a Porque questão. o mesmo povo que precisava ver o milagre, nós estamos numa descendência, numa geração completamente diferente, num tempo Mas que somos filhos precisa... deles, não é isso? Exatamente, Nós e não somos se filhos repete. deles. Mas tem que se repetir. Então, assim, se o mar não se abre, por exemplo, se Moisés ele não recebe a revelação divina, se ele não é a pessoa que recebeu essa tal revelação, então o judaísmo, o cristianismo e o islamismo entraram pelo buraco, entraram pela fossa. Estão acreditando em algo completamente inventado, uma ilusão, uma utopia, em um ufanismo. Como é que seria isso? A maior prova dessa fantasia é a guerra que está existindo entre eles lá. Crianças inocentes morrendo, mulheres, idosos, todo mundo morrendo. E Deus está fazendo o quê? Por que Deus não para o míssil? Que venha aquela chuva torrencial de mísseis, que pare e que volte. Ou que o próprio Deus se apresente. O milagre dele. Então, milagre só existe na Bíblia, igual os mortos. Muitos ressuscitaram dentro da Bíblia. Mas cadê as pessoas ressuscitando hoje? Não tem? Só na Bíblia. Fora dela não tem mais nada. Foi a partir desse olhar, desse ponto crítico, científico, que eu me tornei o que eu me tornei hoje, um especialista em hermenêutica e exegese. E eu não me tornei ateu ainda. Não consigo me tornar ateu porque ainda existe uma fagulha de crença, fé e até mesmo de esperança. Eu ainda acredito que Mas em que Deus? A minha consciência, a minha razão. Essa tua consciência, ela sobrevive além de você? Não posso dizer porque é abstratismo. Quem sabe? Eu acredito que sim. Não, vou lhe provar. Pode. Sabino. Agora vou lhe provar que pode. Vai Pode lá. sim. Essa minha divindade, ela sobrevive porque aquilo que eu faço inspira-se nas pessoas e as pessoas acabam aderindo à forma crítica de ensino, de didática, de dinâmica, de conhecimento, de metodologia e dão prosseguimento. Eu posso morrer, mas o meu conhecimento ele vai perdurar e as pessoas vão dar Mas não é uma prosseguimento. consciência pré-existente. A minha? O Não. teu Deus não é uma consciência pré-existente. A você. Não, porque só cabe a mim, ela vai se extinguir, mas a minha consciência daquilo que sai vai continuar. Então esse é o teu Deus. Esse é meu Deus, é a minha consciência. Não é o Deus também de Voltaire, ou o Deus de Spinoza, de Einstein. Não porque eu não sou a figura deles, também não sou a reencarnação deles. E se eu for reencarnação, eu sou a reencarnação de Jesus Cristo, porque eu sou top demais. É o Pablo Marçal da vida! Pablo Marçal da vida tá aqui. Você queria conhecer o Pablo Marçal? Tá aqui um cara que é melhor do que o Pablo Marçal. Pablo Marçal é melhor do que Salomão. É melhor do que Ayrton Senna, é melhor do que muitos brasileiros já imortais. E aqui está agora acima do Pablo Marçal, o Fábio Sabino. Né? Sabino, eu sei que você é um cara muito divertido, você é pauleira, você mata o pau, você mata a cobra e mostra o pau. Tem que matar o pau, mata o pau. Mata o pau. Sabino, me diz uma coisa, quando você observa o universo, Sim. você consegue entender que haja um governador, um regente, um arquiteto, um designer que tenha feito todas essas coisas? Eu digo um Deus que independe da sua consciência, que independe de você, um Deus que, vamos dizer assim, deu o pontapé na vida e gerou a evolução ou gerou a criação. O que você tem a opinar a respeito desse assunto? Bom, se a ciência consegue provar, não precisa de Deus. Então eu só vou dizer onde chega Deus, onde que a ciência não consegue provar, onde não consegue alcançar. Não digo que a ciência tenha os seus limites, mas possa ser limitada dependendo do que nós temos hoje como ferramenta de estudo e de trabalho. Não que a consciência. A primeira consciência, para mim, ela é limitada. Só essa transmissão, nós estamos fazendo essa tecnologia, veio da mente do ser humano. Exatamente. Então nós não conseguimos entender até que ponto vai a imaginação e a inteligência do ser humano. Então, enquanto o ser humano estiver chegando, eu tenho que excluir Deus. Mas no momento no qual ele não conseguir, não avançar mais, aí eu coloco Deus no caso. Você tem alguma necessidade de Deus? Não. Acredita de alguma forma que esse... Eu já sei a resposta, tá certo? Mas eu preciso perguntar porque tem muito crente aí escutando agora, pessoas que têm a Bíblia dentro de casa. Eu tenho um professor de escola bíblica dominical. Entenda, pessoal, este homem já passou por onde você passou. Este homem já viveu o que você viveu. Talvez você diga que ele não tenha tido uma experiência como você teve, mas foi um homem que subiu ao monte, clamava, orava, pedia, gritava, se ajoelhava, chorava na cabeceira da cama. Eu estou mentindo? Não. Se você na cabeceira, estava bom. Então o que acontece? Então esse cara teve as mesmas experiências que você, mas quando você observa a figura do Espírito Santo, você estava agora no Uber, vou mostrar para vocês a imagem do Uber, e aí conversa vai, conversa vem, toca assim religião, e o cara falou, o rapaz do Uber,
se ele estiver vendo esse vídeo, com toda certeza, com todo respeito à sua pessoa, ele é uma pessoa maravilhosa, mas ele falou que era cheio do Espírito Santo. Mas igual a ele, Sabino, existem dezenas de milhares de pessoas que dizem que têm essa experiência com o Espírito Santo. Para você, o que é essa experiência? Rapaz, você que já passou por tudo isso. Eu passei por tudo isso e hoje eu digo que é uma lavagem cerebral de uma condicionalidade, daquilo que as pessoas condicionaram e condicionam até hoje. E coloca que você tem que ter a experiência, que a experiência para você saber que você tem o Espírito Santo no meio pentecostal é o tal falar em línguas, que isso aí eu também falava, e falo a hora que eu quiser. Posso até fazer essa entrevista aqui falando em línguas, que é simples e fácil. Fala um pouquinho para mim em línguas. Baniasa, Badaya Shemia, Rama, Suiki, Manto Badaya Su, Badá Abaya She, Menega Maia Súbia. É isso, é terra, manto, canábria. Eu falo, cuidado com a charabacanta, charabaqueia, porque o radabaço do Xanugo e o Manácia pode acontecer na sua vida. Tá glória! Achei que arrepiou! Cara, é exatamente isso que as pessoas fazem no dia a dia. É evidente que a nossa entrevista é uma entrevista simples, certo? Para que pessoas simples, elas possam entender o que ele está falando, o que ele já passou. Então tudo isso é apenas fonemas aleatórios para você? Uma condicionalidade, né? Você vive em um ambiente com esse ambiente te condiciona. Assim como nós educamos nossos filhos dentro de uma condicionalidade daquilo que nós queremos. Aí vai, quando ele crescer, ele fazer as suas devidas escolhas. E a igreja não é diferente. Os líderes estão ali condicionando aquilo que eles querem para que as pessoas façam. Agora, lógico, nem todos ficaram ali dentro, porque muitos farão as suas escolhas quando amadurecerem e crescerem. Outras pessoas não crescerão. Infelizmente, continuarão crianças. E aí é o que eles querem, que as pessoas continuem crianças, que não questionem nada, que não perguntem sobre nada, que continuem do jeito que está, porque para eles é bom. Só que eu cresci, amadureci. E se eu fosse um pilantra, um safado, pela dádiva e o dom que eu tenho, o talento que eu tenho, era para mim estar milionário. Muito milionário. Eu ia ser presidente de uma mega igreja internacional. Seria o outro Pablo Marçal da vida? Não, que Pablo Marçal é um lixo. O Pablo Marçal é pequeno demais, pelo amor de Deus. Eu tenho caráter, eu tenho a verdade. Ele tem a mentira, é diferente. Eu não manipulo pessoas, ele manipula pessoas. Aí tem muita diferença comparar entre eu e esse Pablo Marçal aí. Então, quando você agora quebra o personagem Moisés, você quebra todo o judaísmo. Você quebra todos os pés dele. Porque toda a revelação do judaísmo está no Pentateuco. Está na revelação que Deus deu e através de Moisés e os demais profetas menores, maiores, até chegar ao seu Malaquias. Mas quando nós agora falamos do cristianismo, que por mais que de alguma forma dependa de Moisés, nós temos a figura de Jesus. Essa figura de Jesus, ela é cultuada, adorada, venerada, gente se mata, morre, entrega tudo que tem por amor a esse personagem. Quem é esse personagem para Fábio Sabino? É o mesmo que Moisés, o mesmo. É um personagem lendário, assim como Moisés é. Criou-se uma história de milagres, narrativas e tantas outras coisas com a figura de Moisés, que é lendário. Por que Jesus não seria? Jesus é o mesmo. Porque o próprio Jesus, lendário, endossou um personagem Moisés lendário, um patriarca Abraão lendário. É a mesma coisa que você fizer um filme. Você cria um personagem, cria a trama, cria a narrativa, cria o êxito, cria tudo. Então Jesus não é diferente. O Jesus da Bíblia não é algo diferente. Porque se fosse a verdade, Jesus teria que existir lá no primórdio da história. E eternizado, teria que estar aqui na terra hoje, vivo. Ó, vocês vão morrer, eu sou vivo, estou ensinando. Mas depois eu vou sobreviver todo mundo vocês, tá? Vou dar vida para vocês todos, tá bom? A você daqui já vai para o céu, que você já vai para o inferno. E aí quando eu quiser acabar com o fim do mundo, com o mundo todo eu vou acabar, eu monto um mundo novo e trago todos vocês aqui que me aceitaram, coloca tudo aqui. Mas infelizmente isso é a história da carochinha, isso é o que eu acabei de inventar. Faz sentido Jesus morrer por pecado de alguém? Ele não morreu por pecado de ninguém, ele morreu como todo ser humano morre. E isso levando em consideração somente a narrativa? Sim, ninguém morre pelo pecado de ninguém. Você morre porque é a consequência da vida do ser humano. Então estamos diante de um impostor? Sim, sim. Você fala sempre que Jesus mentiu. O que você pode afirmar biblicamente a respeito da sua mentira? Rapaz, não só com mentira, como sua covardia. Então, covardia também? Covardia também. Respeito do seu primo João Batista. Que os discípulos chegaram para Jesus, o João Batista, nosso mestre, mandou perguntar se és tu mesmo que haveria de vir, esperamos outro. Aí Jesus não lá dizer a João, o cego vê, os coxos andam, aos pobres anunciados evangelhos, os mortos são ressuscitados. Aí vem a pergunta, por que ele foi covarde? Porque ele poderia muito bem ressuscitar seu primo e não ressuscitou. Eu sei por quê.
Por quê? Porque ressuscitar com a cabeça no lugar é uma coisa, agora ressuscitar sem a cabeça é diferente, né? Decapitaram o João, acho que Jesus pensou. Com a cabeça é mais fácil, sem a cabeça é difícil. Desse jeito, cara. Esse aí, Brasil, é o Fábio Sabino. Muitas pessoas gostam do trabalho dele, outras simplesmente odeiam. Só existem duas coisas que as pessoas pensam sobre o Sabino. Ou as pessoas o amam ou odeiam. Não tem jeito. Como é que é esse teu espírito debatedor, cara? Rapaz... Assim, o porquê você abrir canal para você falar sobre esses assuntos? Você acha pertinente tá mexendo na fé das pessoas? Porque as pessoas dizem assim, sabe, para mim, pelo menos as pessoas dizem assim, por que você não fica calado? Por que você não vive sua fé e deixa a fé das pessoas? O que você pensa? Porque como eu sou um pesquisador, e os debates me ajudam por quê? Porque nem todo mundo pensa igual. Nem todo mundo lê as mesmas obras iguais. E às vezes num debate, a pessoa levanta um assunto que eu paro, opa, isso aí não tinha estudado. E aí, dependendo da minha pesquisa, então os debates são essenciais para mim, porque eu vou aperfeiçoando o meu conteúdo. Ainda mais quando eu estou para publicar um livro e eu começo a debater sobre aquela temática, sobre aquele assunto. Porque aí vem pessoas com materiais diferentes, com ótica diferente, uma lógica diferente. E eu não me importo se eu sou refutado ou não. É até bom que eu seja refutado naquele primeiro exato momento. Porque após aquilo eu vou averiguar, vou estudar para ver se procede. Se não proceder, para mim é melhor. Porque eu nunca mais serei refutado sobre aquilo que um dia eu fui. Vou ver primeiro se tem fundamento. Não havendo, aí eu refuto. Eu já ouvi pessoas dizendo que você é só um frustrado. Uma pessoa que acreditava em Deus pessoalmente e você se decepcionou com Deus, você se frustrou e hoje você briga com Deus. Porque Deus existe e você briga com Ele. Como é que acontece isso? Bom, então se Deus está perdendo tempo em brigar comigo, Ele está lascado. Então porque Deus é burro. E eu seria mais burro se eu fosse discutir com alguém que tem muito mais poder do que eu, caso ele existisse. Então eu acho que essa lógica é uma lógica totalmente errada, é porque, na verdade, as pessoas se fazem de Deus, as pessoas são advogados de Deus. Então Deus é incapacitado e precisa de advogado, e precisa de pessoas que o defendam, tá? Então esse Deus para mim é um lixo, por isso que esse Deus que essas pessoas servem para mim não serve. Ninguém precisa advogar. Agora, se eu não tenho conhecimento, alguém vai ter que advogar minha causa no lado do direito, eu não tenho. Agora, então, se alguém está advogando para Deus, Deus não tem conhecimento, então esse Deus é um burro. Então essas pessoas que perdem tempo com isso, achando, não, eu não sou frustrado com nada disso. Frustrado seria daquilo que eu mais amo e não tive oportunidade, eu fiz errado daquilo que a minha vida toda poderia me sentir frustrado. Vou dar um exemplo, eu tenho uma filha de 7 anos. Talvez eu seria uma pessoa frustrada se eu pudesse fazer muitas coisas para ela com condições e tempo e eu não fiz e um dia eu pudesse me frustrar a respeito disso. Isso sim, talvez seria algo frustrado. Agora, fora isso, nada me frustraria nessa vida, nada. Exceto os deuses, tirando aqui os deuses do Islã, o deus do cristianismo, o deus do judaísmo, as demais religiões com os seus deuses são abstrações, farinha do mesmo saco, ou você acha que existe uma espiritualidade um pouco mais avançada e mais complexa do que o cristianismo? Não, tudo farinha do mesmo saco. Cada um cria suas religiões. Desde que mundo é mundo, criou-se uma, aquela não foi ideal, era o politeísmo. Ah não, politeísmo está chato demais, vamos criar o enoteísmo. Criar o enoteísmo, foi o povo hebreu, era enoteísta, por intermédio de Abraão, segundo a narrativa bíblica. Aí também não foi suficiente, aí o Deus do politeísmo achou por bem, abriu mão, veio o enoteísmo, aí o Deus do enoteísmo também, falou, tudo bem, abriu mão. Aí surge o Deus, o tetagrama. O tetagrama, você tem um livro sobre isso? Tenho, o tetagrama. Aí o Deus se tornou o Deus único nacional, que até então não era, não sei onde que ele estava, o que ele estava fazendo. Como que ele, se ele é existente, é o verdadeiro Deus único. Por que ele deixou desde o primórdio da história todo mundo adorar outros deuses, sendo que ele era o único e o verdadeiro? Por que deixou tanto tempo se passar, né? Uma perguntinha aqui, rapidinho, uma aspas aqui. Você falando sobre a questão de os primeiros deuses e tal, aquelas coisas todas. O Rodrigo Silva, inclusive, ele fala que não era o politeísmo a melhor forma ou a primeira forma de adoração a Deus, mas foi o monoteísmo. E depois do monoteísmo veio o politeísmo. Então quer dizer que a crença era, em primeira instância, uma crença voltada para Deus, o Deus verdadeiro. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, uma interpretação totalmente errada. Não vamos por teoria, vamos por fato? Vamos lá por fato, vamos por teoria não. Os índios, aqui no nosso país mais fácil, os índios. Quando eles não tiveram contato com o homem branco, eles adoravam uma única divindade. Eles não tinham Bíblia, não tiveram contato com o homem branco para trazer influência de religião. Eles desenvolveram a própria fé, a crença deles. Foi na existência de um único Deus?
Isso é fato. Contra fato não existe argumento. Então, quando ele fala, o doutor Rodrigo Silva, sempre fé crença, sempre existe um único Deus, isso é um besterol, só para defender a fé crença dele, que é da igreja adventista. Mas a prova é essa, o maior fato é isso, só pegar os índios, as pessoas que não foram colonizadas por outros povos. Eles acreditavam que até panteísmo são. Acreditam que os bichos são deuses. O sol é Deus, a lua é Deus, o raio é Deus, tudo é Deus. Aí vem dizer pra mim que a primeira fé foi monoteísta. O animismo, o xamanismo, isso né? Isso é pra enganar os trouxa, essa é a verdade. Rodrigo Silva coloca esses besterol pra enganar os trouxa. Só porque ele tem o nome, né? Se coloca como arqueólogo, isso e aquilo. As pessoas vão pelo título, mas não vão pesquisar, esse é o problema. E aí ele consegue manipular quem ele quer, só que eu não manipulo ninguém. Eu só trago os fundamentos. Aí ele diz que traz fundamento, é um fundamento totalmente errado. Só para defender fé e crença. Primeiro ele vira o monoteísmo, depois o politeísmo. Aí eu falo, então um monoteísmo, o Deus verdadeiro, não podia fazer nada para que as pessoas acreditassem apenas nele? Não teve poder suficiente para isso? Isso é um Deus incapacitado. Essa é a questão. Agora, por exemplo, para que a gente possa ter uma noção de quem foi o Sabino, a gente já sabe. Mas quem é o Sabino hoje? Uma pessoa que é temente a algum tipo de Deus, a sua consciência, uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais madura, mais educada, mais civilizada, certo? Um homem frustrado, decepcionado e está afim de voltar para Deus. Define para mim o que é Sabino hoje. Sabino hoje é a pessoa do bem, Pagodeiro, prostituto, vagabundo não vale nada, tô brincando, gente. Sabino é o cara brincalhão, Sabino é o cara da vida, Sabino é o cara da sociedade, de praticar o bem, de ver as pessoas bem, de ver as pessoas crescendo, galgando. Não vejo o Sabino naquela pessoa que quer derrubar alguém, que é melhor do que ele, pelo contrário. O verdadeiro professor é aquele que faz do seu discípulo ser o verdadeiro mestre. E é isso que eu sou. Eu sou um professor, eu sou um mestre. E eu procuro fazer daquelas pessoas que estão lá embaixo, as pessoas que estão começando agora, que elas possam ser superiores, maiores do que eu, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Lógico, ser igual a mim, não tem como, isso não existe. Mas melhor existe. aqui, por exemplo, desse lado de cá, tem uma pessoa sentada, outra está lavando um prato, fazendo alguma coisa, ouvindo a gente, ouvindo você, mas ela ainda tem medo de largar a mão dessas doutrinas ou da Bíblia, porque ela tem medo de ir para o inferno. Ela tem medo de Deus. O que você acha dessa relação? O que é que você tem a dizer para essa pessoa que está agora sentada num sofá ou na cama deitada, ouvindo o nosso vídeo em qualquer horário? O que você teria a dizer para essa pessoa? Você precisa ter fé, não tem fé, nunca teve fé. Fé é acreditar no dia de amanhã ser melhor do que hoje. A fé, ela tem que se eximir de medo. Quem tem medo não tem fé. Se você tem medo, você nunca teve fé. Então tem que começar a aprender a ter fé. O que é ter fé? É acreditar, é esperar o dia de amanhã melhor, independentemente de religião, de Deus, de Bíblia. Quem tem medo não tem fé. É por isso que eu não tenho medo, porque eu tenho fé. E o inferno? O inferno não existe, eu tenho uma obra publicada. Quem quiser pode adquirir. O inferno existe?